Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre resumo. Objetivos: compreender o que é um resumo, reconhecer estratégias de síntese para fazer um resumo e, claro, produzir o resumo de texto argumentativo. Sabia você que o resumo é um recurso de estudo mais prático para guardar informações indispensáveis à construção do conhecimento? Você já escreveu um resumo? Já leu um resumo? O que precisamos para fazer tal texto? Você já tem uma técnica? Já conhece alguma maneira facilitadora? Te apresento aqui o itinerário, né? Então, criado este itinerário para facilitar o resumo. Vamos então no a miúde, passo a passo. Número 1, o que eu preciso que você faça? Que você leia e releia o texto em questão. Com que objetivo? Com o objetivo de verificar se tem palavras que você desconhece o significado, entender bem parágrafo a parágrafo, se tem nomes estrangeiros que você precisa consultar também para saber o equivalente em português, tá? Aí você vai identificar o contexto de produção. Vai verificar se expressões e trechos você tem dificuldade ou não entende. Vai anotar no caderno, procurar o significado e daí depois de achar o significado, fazer a releitura do trecho que você teve dúvidas, já de posse do significado. Então, é o significado inserido no contexto. Vai buscar os conceitos mais importantes apresentados no resumo, os pontos fundamentais daquele texto. Organizar as ideias principais em tópicos. Então, eu fiz aqui em tópicos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos assim. E escrever o texto com suas palavras. Feito este roteiro, você vai descobrir agora um novo conceito. Que conceito? A diferença entre resumir e paráfrase. Resumir um texto não significa só apontar as ideias principais, utilizando outras palavras, porém, com o mesmo sentido, tornando-os o quê? Um texto mais reduzido, mais enxuto. Então, é uma paráfrase. Você deve usar as suas próprias palavras. Então, o caráter é autoral. E a linguagem, qual linguagem? A linguagem padrão. Como fazer, então, esta paráfrase? Um roteirinho básico. Faça a primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral. Então, agora o enfoque é outro. Você já tirou dúvidas de vocabulário, já viu os tópicos principais, agora você precisa focar no quê? Saber o assunto geral dele. Depois, você vai parágrafo a parágrafo. De que maneira? Leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para ser o quê? A base do resumo. Então, cada parágrafo, o que é importante? Logo após, você vai fazer então o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave destacadas anteriormente. Releia o seu texto sempre à medida que está escrevendo, para verificar se as ideias estão ficando claras, sequenciais, tá? E coerentes e coesas. Chegamos ao texto agora. Nosso objeto de estudo está na WW12, Senado LEC. Então, no nosso eterno combate às fake news, nós checamos a fonte, tá aqui, da redação, Agência Senado, e o texto fala sobre o que no título? Sob polêmica, avança projeto que flexibiliza a rotulagem de transgênicos. Transgênicos, você sabe o que é? Então, talvez essa já fosse uma primeira palavra para você procurar o significado. Te convido para a leitura do texto. Avançou a tramitação do projeto que retira dos rótulos de alimentos o símbolo indicativo da presença de componentes transgênicos. A proposição originada na Câmara dos Deputados foi rejeitada em 2 comissões do Senado e aprovada em 2, sob críticas do mesmo vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, PSDB da Paraíba, e de várias entidades. Hoje está em exame na Comissão de Transparência e Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor,
CTFC. O texto, de autoria do deputado Luiz Carlos Reins, determina a retirada do triângulo amarelo com a letra T, que hoje é colocado obrigatoriamente nas embalagens de alimentos que contenham qualquer percentual de organismos geneticamente modificados, OGMs. O projeto restringe a necessidade de alerta para produtos em que a substância transgênica supere 1% da composição. Nesse caso, o símbolo atual deve ser substituído apenas pelos dizeres, abre aspas, contém transgênico. Da mesma forma, serão rotulados alimentos de origem animal, derivados de criações alimentadas com ração transgênica, com exclusão do símbolo que hoje facilita a identificação desses produtos. E não será obrigatória a informação quanto à espécie doadora do gene. A matéria foi tema de audiências públicas, reunindo especialistas e representantes da sociedade civil, que defendem a manutenção do selo nos termos vigentes. Os debates foram promovidos inicialmente em resposta a objeções do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, que considerou o projeto ofensivo aos princípios da precaução e da defesa do consumidor. O Instituto ainda temeu retrocesso em relação ao direito garantido pelo Decreto de Rotulagem de Transgênicos, que instituiu a rastreabilidade da cadeia de produção para assegurar a informação e a qualidade do produto. Após a leitura do texto, vamos retomar então o conceito do que você vai fazer. Uma escrita para difundir informações contidas em livro, artigo, monografia e outros gêneros textuais, auxiliando muitas vezes o estudante em quê? Em seus estudos teóricos. Dessa forma, ele não pode ter o quê? Cópias do texto. Então, você vai fazer as paráfrases, ou seja, escrever a mesma coisa com suas palavras. Com isso, atividade 1. Leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem o quê? A base do resumo. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Fez aí, claro que eu sei. Então a ideia qual era? Leia o texto por parágrafo, sublinhando as palavras-chave. Então você percebeu no intervalo que a gente foi colocando, cada 1 minuto, as telas para você ir fazendo. Então o texto, sob polêmica avança, projeto que flexibiliza a rotulagem dos transgênicos. Aqui você já vê, ó, na nossa iconografia, né, o símbolo, a letra T dentro do triângulo do que o texto fala. Na primeira parte da leitura, então você poderia falar sobre a questão do projeto, que quer tirar o símbolo do transgênico, né? Então, no segundo, você poderia falar que está na comissão de transparência, né? Que envolve a retirada do triângulo amarelo com a letra T, que é obrigatório atualmente, tá? Quando tem um percentual. Você poderia aqui falar que eles querem modificar pelos dizeres contém transgênicos, né? E, da mesma forma, não são rotulados alimentos de origem animal, com criações. Aí você pode finalizar falando dos debates, que o Instituto teme que seja um retrocesso, né? E que ainda possibilita o quê? A rastreabilidade. Feito isso, né? O que você fez em síntese? A tramitação, o projeto, os rótulos, os alimentos, os símbolos transgênicos. Então, se você pegou basicamente estas palavras-chave aqui, você já tem tópicos, né, para fazer a tua paráfrase. E o que eu tenho de conceito na paráfrase, né? Olha lá, retomando. Ó, você deve usar suas próprias palavras. Então, faz o resuminho agora e à medida que for escrevendo, vai vendo se as ideias o quê? Estão claras e concisas. Percebido? Seguimos com a atividade 2, que justamente é para você redigir o resumo. Então, um resumo de até 15 linhas, apresentando o quê? As informações principais do texto. O que você não pode esquecer? Que no resumo são expostas as ideias o quê? Principais do texto. Você não pode copiá-las literalmente, nem deve expressar sua opinião ou comentário sobre elas. Então, com base nas palavras-chave que você selecionou na atividade anterior, ó, tramitação, projeto, rótulo, alimento, símbolo transgênico, agora você vai, com tuas próprias palavras, escrever o resumo. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei gabaritar contigo a questão 2. Então, veja, no resumo, você pegou parágrafo a parágrafo, fez aqui as palavras-chave ou tópicos, né? Tramitação, projeto, rótulo, alimento, símbolo, transgênico. Então, com tramitação, olha como ficou o parágrafo. Avançou a tramitação do projeto que retira dos rótulos de alimentos o símbolo indicativo da presença de componentes transgênicos. Aí eu tenho a palavra, por exemplo, projeto. Já está aqui, então, falando do projeto. Aí eu tenho a outra palavra, rótulos e alimentos. Tenho essas outras duas. Então, a proposição originada na Câmara dos Deputados foi rejeitada em 2 comissões do Senado e aprovada em 2, sobre críticas do primeiro vice-presidente do Senado e de várias entidades. Seguindo com as minhas palavras-chave, eu posso ter, ainda levando em consideração a palavra-chave, resumo, o que eu falo? O projeto restringe a necessidade de alerta para produtos em que a substância transgênica supere 1% da composição. Os debates foram promovidos inicialmente em resposta a objeções do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que considerou o projeto ofensivo aos princípios da precaução e da defesa do consumidor. Retomando o nosso itinerário, o que você percebeu aqui no roteiro, na verdade? Que para resumir um texto, qualquer que seja ele, você segue sempre essas orientações. Então, você fez a primeira leitura, leu o texto por parágrafos calmamente, sublinhou as palavras-chave para serem a base do resumo, a gente fez isso na atividade 1. Depois você resumiu cada parágrafo, baseando-se nas palavras-chave. E aí o que você fez? Releu o seu texto e à medida que foi escrevendo, para verificar se as ideias são claras e sequenciais, você foi vendo se tinha o quê? Coesão, coerência. Então, ao fazer uma paráfrase, você está usando o quê? Tuas próprias palavras. Então, o resumo teu é diferente dos teus colegas, mas o quê? Você apontou o quê? As principais ideias, utilizando outras palavras, tornando o texto mais reduzido. Então, é um recurso muito usado, principalmente quando você quer fazer o quê? Estudar alguma coisa e reter este conhecimento de maneira a, posteriormente, utilizá-lo. Veja, nós tínhamos um texto em praticamente 5 slides, reduzimos para 2, ó, e enxugamos o que tínhamos. Sugestão de atividade. Então, agora nós vamos utilizar o site Porta Curtas. Você já deve conhecer essa imagem, né? Um QR Code. Como você vai fazer? Você pode apontar a câmera do teu celular aqui para tentar ler o QR Code, né? E nós vamos fazer o quê? Escolher um curta-metragem. Então, acessando o portal Curtas, você vai realizar a produção de um resumo coletivo, que será construído com o auxílio de todos os alunos. Enquanto você acessa, vou deixar aqui na tela, né? Você usa teu celular, abre o leitor do QR Code,
a sugestão da atividade. Veja, você já deve ter acessado o QR Code e visto que no Porta Curtas você tem várias opções para estar escolhendo. E aí, vai ser uma produção coletiva? Vai. Você vai construir esse texto com o auxílio dos colegas, do teu grupo. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai compartilhar nos aplicativos de mensagem ou no mural do Google Class o resumo. Lembrando sempre-se do quê? Da técnica que nós demos aqui. Qual é a técnica mesmo? Olha só, vamos retomar aqui rapidinho. Então, é uma técnica de paráfrase. Você vai apontar as ideias principais utilizando outras, né? De que maneira? Você vai ver e rever o curta, vai identificar o contexto de produção, vai verificar expressões ou trechos que você não entendeu, né? E aí vai buscar os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Organiza essas ideias em tópicos e escreve com suas palavras. Dessa maneira, o que você vai ter? Um texto com as ideias principais, utilizando as suas próprias palavras, ou seja, através da linguagem formal, você terá produzido uma paráfrase, um resumo sobre um curta. Combinado? Ficou fácil aí? Tranquilinho? Então tá, faz direitinho e divulga. O que aprendemos? Nesta aula, aprendemos que resumo é um texto que reúne e apresenta de maneira concisa e coerente, frequentemente seletiva, as informações básicas de um outro texto. Neste vídeo, falamos sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.